Bom, vamos às perguntas. O tempo, nós temos apenas 10 minutos, tá, Simão? Também. Bom, eu como professora, acho que eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado. Eu fiz uma apanhada aqui das perguntas, e tem uma pergunta que eu tenho certeza que é de um aluno, Simão, pelo jeito que elaborou. Eu gostaria de começar com essa pergunta, pelo jeito que foi elaborada. E ela abrange várias outras questões. Olha o termo que a pessoa usou. O que o senhor pode falar sobre a diferença da transição e de regeneração? E quando começa a regeneração? Explique, porque todos que me explicam por cima. Obrigada. Bom, o que o senhor acha, eu não sei. Eu vou falar o que eu acho. Interessante. Veja, transição são quaisquer momentos que separam dois outros momentos. E na transição, duas forças se antagonizam. As forças de conservação e as forças de transformação. Se nós pudéssemos colocar numa linha, nós teríamos um tempo, depois começaríamos outro tempo. Mas esse outro tempo não começa no final desse tempo, começa ainda antes do término desse primeiro tempo. E esse momento em que convivem as duas forças, conservação e força de transformação, esse momento é o momento que nós chamamos de transição. É aquele que está e não quer sair, e é aquele que quer entrar, mas não tem lugar. Então esse é o aspecto da transição. É lutando para conservar o status quo, e outros lutando para ter um novo status momentos. Então isso é a transição. E na transição sempre teremos, em quaisquer transições, sempre teremos esse antagonismo de forças de conservação e forças de transformação convivendo até que surja a nova era, o novo momento. Então isso é transição. Então toda a transição é por natureza conturbada, porque ela vai estar no bojo desse antagonismo, forças de conservação, forças de transformação. Quando começa o mundo de regeneração? Quando a pessoa se regenerar. Porque não é o mundo que vai se transformar, é a pessoa que vai se transformar. Então, hoje nós temos pessoas vivendo no mundo de regeneração, por estarem com o pensamento de regeneração. Então não existe esse momento de, a partir de hoje será assim. E aí eu valho-me da questão 1019 do Livro dos Espíritos, ou 1018, dependendo das traduções. Ou seja, a última questão. Porque dependendo da tradução, há editoras que... Porque na edição da França, a edição francesa, não existe a questão número 1011. 1009, 1010, 1012, 1013. Então, por um erro gráfico, suprimiu o 1011. Então, algumas editoras corrigiram essa supressão e colocaram 1010, 1011, 1012. Então, as editoras que assim fizeram, a última questão é 1018. As que não assim fizeram, a última questão é 1019. Então, na última questão, não é que tem uma questão a mais, apenas a numeração. Então, nessa questão 1019, pergunta o seguinte: jamais o reino do bem terá lugar sobre a terra? E eles respondem sim. Quando os espíritos que aqui vierem habitar, sejam os bons em maior quantidade que os maus. Dizem eles, chega o tempo em que se avizinha a transformação. E nesse tempo, diz, os maus que a morte ceifa todos os dias, não mais voltarão para o planeta. Veja, a morte ceifa todos os dias. Então não há aquele dia escatológico que vai dizer hoje é o dia do julgamento final, aparta-se os bons dos maus em processo coletivo. Não, é um processo individual. A morte ceifa todos os dias e esses não voltam mais. E os que querem se regenerar, se regeneram pela escolha que fazem. Mesmo num mundo de provas eu posso estar regenerado. E quando a quantidade dos que se regeneram for maior, então, por uma analogia, o mundo está regenerado, é um mundo de regeneração. Então, não existe esse quando como momento. E abra um parêntese para a gente entender o que é essa questão de tempo que nós tanto falamos aqui. Tempo não se mede.
Não existe medida para tempo. Como não existe, irmão, esse relógio no seu braço, isso aqui não mede tempo, isso aqui mede espaço. Por quê? 1 hora é 1/24 do espaço que a Terra percorre em torno do seu eixo. Um dia é todo o espaço que a Terra percorreu em torno do seu eixo. Um mês é 1/12 do espaço que a Terra percorre em torno do Sol. Um ano é todo o espaço percorrido pela Terra em torno do Sol. Então isso aqui está medindo espaço. Simão, o que é o tempo? O desgaste do relógio. Esse é o tempo. Tempo não se mede, tempo se valoriza, tempo se vive, tempo se sente. Então não existe a data da regeneração. Existe o momento da regeneração. O momento que eu me sinto com a vontade de viver melhor, de ser melhor, de agir melhor, de me regenerar. Então nós estamos nos regenerando. E depois que a maioria se regenerar, o mundo pode ser chamado de regeneração. Espero que não tenha sido por cima a resposta. Só mais uma, infelizmente. Mas essa questão aqui, várias fizeram com palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo. No livro Caminho da Luz, Emmanuel também diz que uma terceira reunião de Jesus e os espíritos puros irá acontecer. Emmanuel diz que os objetivos ainda não são conhecidos. O que você pensa a respeito, assim como as outras reuniões, essa que está por vir, também provocará grandes mudanças na orbe? Aí uma outra pessoa diz que essa reunião não foi quando foi a codificação? Olha, se seguir o interregno da primeira para a segunda, são 4 bilhões e meio de anos entre uma e outra. Então, não sei. Emmanuel, de fato, diz que aconteceria, mas não precisou a data, e se ele não precisou, quem sou eu para precisar essa data de uma reunião de espíritos puros, até porque a distância entre mim e esses espíritos puros é incomensurável. Então, não dá para eu saber isso. Mas, o que nós podemos dizer é que esse processo, se foram 4 bilhões e meio de anos entre uma e outra, essas coisinhas que aconteceram nos últimos 2.000 anos, pode ter certeza que fez parte da pauta daquela primeira reunião. Porque são só 2.000 anos para 4 bilhões e meio de espaço. Então pode ter certeza que está tudo na pauta, que nada vai estar fora dessa discussão. E como eu disse no início, essa turma é boa de reunião. Reúne-se a cada 4 bilhões e meio de anos e resolve as coisas. E a gente se reúne toda semana e não resolve nada, ou quase nada. Então não se preocupe com as reuniões, afinal é reunião de espíritos puros, e nós aqui no mundo de prova e expiação, me permita a expressão, capengas como estamos, não está nem para pegar a ata dessa reunião. Bom, agradecemos imensamente nosso irmão Simão Pedro e vamos nos preparar com a prece, como todos nós espíritas fazemos no início e no término de cada trabalho. Então, fechemos os nossos olhos e continuando